Tanto casado, solteiro. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui é casado, compromissado, levanta a mão. Amém. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Quem aqui é solteiro, diga amém. Amém. Tem alguém calhado aí? Diga aleluia! Aí, tá vendo que tem calhado? Sempre tem alguém calhado. Então vamos receber a missionária Claudina Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Olha só, essa demonstração de carinho, irmãos, não é só aqui na frente de vocês não, viu? Quarta-feira a gente completou 25 anos entre namoro e casamento. 25 anos, gente, para a glória de Deus. E sempre temos costume de um falar para o outro o quanto ama, o quanto é importante. E o negócio está cada dia melhor, gente. Amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, dá uma palavra aqui para o solteiro. A palavra de Deus, ela nos mostra o quanto a família é importante. Sabemos que abaixo de Deus, a base de tudo é a família. E onde o diabo ele vem procurando investir e destruir famílias. Sabemos que famílias destruídas, olha, é uma derrota total. Família destruída, quem serão os filhos daquela pessoa que tem uma família destruída? Quem será esse filho amanhã? Se está no meio de uma família onde o inimigo conseguiu fazer uma destruição. Então, você que está se preparando, buscando em Deus a sua outra metade, isso é tão importante, irmão, como sabemos que Deus é família, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos orienta que o Abraão, quando chegou a uma certa idade, ele precisava casar o seu filho. E ele chamou o seu servo e deu uma missão para ele. Ele enviou em uma outra cidade para que ele fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E ele pediu que o seu servo jurasse que não traria para seu filho uma esposa de um povo estranho, que não fosse do meio do seu povo. E o seu servo jurou. Mas ele precisava de uma direção. Ele precisava buscar uma esposa para o filho do seu senhor, e não poderia ser qualquer mulher. Olha só a importância do casamento. E ele orou a Deus, pedindo que Deus mostrasse que aquela jovem, aquela donzela, a qual ele pedisse água, e ela desse água não só a ele, mas aqueles 10 camelos, aquela sim seria a mulher que ele levaria para o Isaac. Chegando em um certo lugar, ele viu, ali estava a Rebeca, e ele observou e ficou parado, olhando tudo o que ele pediu a Deus, aquela mulher, como sinal, aquela jovem estava fazendo. Pediu água, ela deu a ele, estava também saciando a sede dos camelos. E aí não ficou só por isso, ele não foi de imediato dizendo, olha, essa já é a mulher que eu vou levar para o Isaac. Não. Ele orou, e quando ele viu a Rebeca, ele parou para ver se Deus o tinha feito prosperar, se era a direção de Deus aquela mulher. Às vezes a pessoa está procurando um casamento, procurando uma pessoa para casar, ela até ora a Deus, mas ela não para ouvir a Deus. E chega até ao casamento, e ela diz assim, não, é aquela pessoa que é a mulher da minha vida, é aquele homem que é o homem da minha vida. A Bíblia nos manda provar do Espírito. E a Bíblia também nos orienta que peca aquele que diz precipitadamente é santo. Você orou, agora pare para ouvir a Deus. Porque às vezes você não ouve a Deus, você ouve o seu próprio coração. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então é importante, irmãos, quando você orar, você parar para ouvir a Deus. E às vezes você ouve, mas não a Deus. Ouve o seu próprio coração, você ouve vozes que não é a voz de Deus. Entra em um casamento, o qual não deveria entrar, e depois você diz, eu entrei em um casamento errado. Irmão, se já casou, o que você tem que fazer agora é buscar a Deus, porque se não era de Deus, vai passar assim agora, porque já casou. Então é muito importante, porque quando você entra em um relacionamento, você tem que ver o seguinte, é aquele homem, é aquela mulher que vai te conhecer intimamente, que vai passar a fazer parte da sua vida. É aquela
aquele homem, aquela mulher que vai te conhecer, vai conhecer a sua nudez. Talvez você diga assim: não, quem me conhece é minha mãe, é meu pai. Mas você está em um processo que você tem que lembrar que aquele homem, aquela mulher que vai te conhecer. E você está pronto para isso? A Bíblia também nos orienta, irmão, que a mulher, ela deve ser submissa ao marido. Talvez você diga: missionário, o que é isso? Mas se você não está preparada para ser submissa, então não casa. Se você não está preparada, continue orando a Deus e ouça a Deus. Diga: Deus, me ensina a ser submissa. Porque eu vejo o seguinte: quando você ama, ser submissa não é fardo. Amém? Ser submissa não é fardo, porque você ama aquela outra pessoa. Então, se você não está preparada, é bom você parar, orar mais e ouvir mais de Deus. Porque quando você casar, você vai precisar ser submissa. E o homem missionário? Às vezes o homem fica todo feliz. Está vendo? A mulher tem que ser submissa ao homem. Mas a Bíblia também nos orienta que o homem ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Sabendo que o homem ele vai apresentar a sua esposa a Deus. E tem que apresentar a Deus a sua esposa sem rugas. Amém? Tem que apresentar a sua esposa sem rugas a Deus, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Assim também o homem vai apresentar a sua esposa perante Deus. Então, até você que está pensando em casar, se prepare, porque você está assumindo e vai assumir um compromisso perante Deus, de cuidar, de amar, de zelar. Amém? Então, quando a Rebeca apareceu, o servo de Abraão, ele parou para ouvir a Deus. E às vezes o homem ele não tem parado para ouvir a Deus. E agora, quando ele ouve a Deus, ele chega para Rebeca, conversa com a Rebeca, entrega a ela os presentes que ele levou e vai até a casa da Rebeca. Olha só no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 58. Diz assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Olha, os familiares da Rebeca perguntou: você vai? A decisão foi de Rebeca, não foi nem da família. A família colocou diante dela. E as decisões que nós tomamos irá refletir lá na frente nossa vida. A família perguntou: você irá com esse homem? Porque colocou a responsabilidade em cima dela. E ela disse: eu irei. E diz mais: então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse poço é aquele mesmo poço o qual a mãe de Ismael estava ali chorando quando Agar, ela estava chorando quando ela fugia da presença de Sara. Ali ela chorava. E o anjo de Deus apareceu para ela e perguntou por que ela estava chorando. Ela estava se sentindo ali sozinha. E o anjo de Deus mandou que ela voltasse para sua senhora. E ela chamou aquele poço de Lai-Roi, que significa o Deus que me vê. Deus estava vendo aquela mulher ali chorando. E o anjo de Deus mandou que ela voltasse. Agora, quando Rebeca está saindo em direção ao seu noivo, rumo à terra onde seu noivo estava, de onde que ele vinha saindo? Daquele poço, do poço o qual Deus estava observando. E diz mais: ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a fazer o quê? A fazer o quê? A orar. Olha, enquanto o servo estava buscando aquela moça,
iria ser esposa dele, ele não ficou prostrado, ele foi orar. E muitas das vezes não temos orado e nem temos ouvido a Deus. Ali estava Isaac no poço que Deus estava vendo, e ele estava orando. E diz mais, sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac. E lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha, Rebeca avistou ali o Isaac, que vinha saindo da oração, e gostou do que viu. E ela procurou saber quem era aquele homem. Às vezes a pessoa entra em um relacionamento e ela não sabe nem quem é. Ela procurou investigar quem era ele. E quando você está para entrar em um relacionamento, você deve observar quem é a família, quem é aquela pessoa. Amém? Quem é aquela pessoa? E a Rebeca procurou saber. Ela gostou do que viu, mas não foi de qualquer maneira. Ela queria saber quem era aquele homem. Ao saber quem era, que ali era seu noivo, o que foi que ela fez? Ela correu para abraçá-lo? Não. Ela se cobriu. E muitas das vezes, irmão, a pessoa está descobrindo a sua nudez até antes do casamento. A Rebeca não precisou disso, não. Ela não precisou estar despida. Ela se engana, aquele homem ou aquela mulher, que acha que para conseguir um casamento ela precisa mostrar o corpo. Precisa não, irmãos. Até porque aquela pessoa, ela precisa amar o seu espírito. Amém? O seu espírito e não o seu corpo. Você não precisa estar mostrando nada para que alguém se interesse por você. Até porque se alguém se interessar por você, tem que ser pelo seu espírito, pela pessoa que você é, e não pelo que você veste, não pelo tipo do seu corpo. Então a Rebeca aqui, ela correu e se cobriu. Mas olha que interessante. Assim que viu o noivo, ela quis saber quem era. Você sabe quem é a pessoa que você vai casar? Você sabe quem é a pessoa que você vem orando? E você deve até orar, mamãe, pela sua filha, pelo seu filho, e dizer: meu Deus, mostra aquele homem e aquela mulher que vai ser o esposo ou a esposa da minha filha e do meu filho. Mostra, abre os olhos, pede a Deus para orientar. Não queira você mesmo, com a sua visão natural, enxergar aquilo que Deus ele pode te mostrar. Não seja precipitado. Nunca entre em uma relação se Deus não estiver na direção. Amém? Então essa palavra para o solteiro. Mas eu também tenho uma palavra aqui para os casados, que está lá no livro de João, capítulo 2, que diz assim, João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido, tem então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Olha só, Jesus começou os milagres. Jesus começou a operar milagres em um casamento. Olha como Jesus é família. Naquele casamento ali, havia alegria. E quando o vinho acaba, continua a alegria? Acabou a alegria. O vinho havia acabado. Mas naquele casamento havia um convidado especial.
Quem era o convidado especial? Eles tinham convidado a Jesus, a Maria e aos discípulos. E agora que acabou a alegria, acabou o vinho, o que fazer? Maria chega até Jesus e diz: olha, o vinho acabou. E Jesus aparentemente foi até um pouco grosso com ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Jesus sabia qual a missão dele, Jesus sabia a quem ele deveria obedecer. Mas ainda assim Jesus disse: olha, ali tinha 6 talhas, que era para a purificação dos judeus. Ali estavam as talhas, mas estavam vazias. Jesus mandou que enchesse aquelas talhas de água. E assim que encheram, Jesus transformou aquela água em vinho. Irmãos, sabemos que casamento não é só roupa bonita e igreja bonita. O importante é o convidado maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a pessoa vai casar, ela convida A e convida B, mas não tem convidado Jesus, que é o principal em um relacionamento. Ela não tem convidado. Mas ali, quando o vinho acabou, que Jesus mandou que enchesse aquelas talhas, as talhas estavam vazias, e assim que transformou a água em vinho, o mestre Sala chama o noivo e faz aquele elogio, mostrando que em um casamento a atração principal é o noivo e a noiva. Todas as atenções é para o noivo e para a noiva. E que tristeza se não houvesse aquele vinho ali. Mas, irmãos, o vinho que Jesus transformou foi o vinho de primeira qualidade. Não foi o vinho do mundo que o mundo pode oferecer, o qual a contenda. Não, a Bíblia diz que o vinho do mundo ele é escarnecedor. Mas o vinho que Jesus transformou foi de ótima qualidade. Foi um vinho bom, foi um vinho novo. E muitas das vezes, irmãos, casamentos estão se afundando porque está faltando vinho. Às vezes as talhas estão vazias. E para que haja, irmãos, para que haja transformação, é necessário a água. A água simboliza o Espírito Santo. E quem sabe as suas talhas se encontram vazias, o casamento está quase terminando e você não procura encher. Alguém, irmãos, tem que se levantar para encher as talhas, para que haja uma transformação. Ali os empregados foram encher. Eu não sei quem tem que se levantar, se é você ou se é o seu esposo, para encher as talhas, para que haja uma transformação. O casamento está acabando. A alegria talvez seja missionária, a alegria não há mais em meu casamento. É só tristeza. Acabou o vinho. Irmão, eu te digo, corre e enche as talhas, para que Jesus opere o milagre, para que Jesus transforme a água em vinho. Amém, querido? Fica essa palavra aí em seu coração. Se seu casamento está sendo destruído, enche as talhas. As talhas são a água, é símbolo do Espírito Santo. E talvez seja isso que esteja faltando em seu casamento. A presença de Deus, irmão. A presença de Deus. Eu lembro-me, eu estava lendo em um livro que diz assim: hoje é muito alto o índice de separação. Mas antes os casamentos antigos demoravam mais. Mas por quê? Qual o segredo? Antes, a base, a mulher quando estava se preparando para casar, a mãe orientava como cuidar da casa, como cozinhar. Não estou dizendo com isso que o papel da mulher é lavar e cozinhar, só isso, não é isso que eu estou falando. Mas a mãe preparava a filha para o casamento. Hoje, quem tem te influenciado? Às vezes a pessoa não está sendo influenciada, não tem mais essa base, não é mais influenciado pela palavra de Deus, mas é influenciado pelas novelas, pelos programas que passam. O casamento quer? Ele te traiu? Vai lá e pega outro, paga com a mesma moeda. Olha a base. E isso tem influenciado muitos casamentos. Por quê? Homem vai um, vem 18. E já está, quem sabe, até na 18 mulher, no 18 homem, e está com esse ditado. Que base você está tendo? Quem vem te influenciar? Ah, não, é a novela que diz que, o quê? Eu vou ficar por baixo. Se me disser assim, tem que ouvir um caminhão. E casamentos têm sido destruídos. Porque as pessoas, os casais, muitas das vezes estão sendo influenciados, mas de um lado negativo. Não está tendo a palavra de Deus como base, como regra de vida. Não está deixando a palavra de Deus influenciar. Acorda enquanto há tempo, irmão. Acorda, irmão, enquanto é tempo. Não separe, não.
Busque na palavra de Deus, busque encher as talhas. Suas talhas estão vazias, estão precisando se encher, estão precisando ser cheias com água, para que haja a transformação. Só assim Deus pode operar. Amém? Que nesta noite a sua talha possa se encher e a água ser transformada em vinho, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Batam palmas para Jesus.